amigos do Vitrine do Giba. Estamos aqui para mais um programa Conexão Vitrine. Antes de eu anunciar a nossa convidada e o nosso tema, vou lembrar vocês para clicar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar os likes, comentários e as dúvidas que vocês tiverem para enviar para a gente, tá bom? O programa de hoje vai falar sobre educação financeira, tá bom? Vamos conversar com a Cíntia Galescas e o meu amigo Giba. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, Cris. Oi, Giba. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. E aí, Giba? Tudo bem, Cris. Olá, Cíntia. Bem-vindo ao Conexão, programa aí que o Cris está toreando aí, comandando, que está um sucesso no canal, né? E assinando embaixo o que o Cris falou. Quem está vindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, acione o sininho lá de notificações e curta os nossos programas e compartilhe, né? Principalmente para levar essas mensagens, principalmente do programa de hoje, para muita gente, para mais gente possível, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar com a gente aí nossos temas, nossos programas, o giro, tá bom? Então vamos conversar com a Cíntia, né? Ela é educadora financeira, né? Ela faz uma mentoria com as pessoas, né? E, Cíntia, a importância do planejamento financeiro hoje é primordial, né? Queria que você falasse um pouco dessa importância, como é que o porquê, né, de ter um planejamento, traçar os objetivos. Legal, obrigada, viu, Cris? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Realmente, a educação financeira a cada dia está sendo mais importante, né, na vida de todo mundo, e é algo que a gente percebe que não é tão costume para as pessoas, não é todo mundo que gosta de falar de dinheiro, não é todo mundo que gosta de fazer conta, e eu costumo dizer que a gente gasta tanto tempo trabalhando, a gente gasta tanta energia trabalhando, a gente não gasta ao mesmo tempo e energia dedicando aonde a gente vai gastar o nosso dinheiro, né? Então, onde a gente vai gastar todo aquele salário que foi suado para ganhar. Então, a educação financeira, ela é mais do que só economizar, mais do que só cortar gastos, ela é muito mais relacionada ao nosso padrão de consumo, é o como realmente a gente gasta o nosso dinheiro. Então, é entender realmente como a gente funciona, entender a nossa realidade, para onde a gente vai destinar o nosso dinheiro, e é muito mais relacionado a atingir os nossos objetivos. Então, além de economizar, é sim cortar alguns gastos, essa é a parte chata, mas é entender o nosso padrão de consumo, saber quais são os nossos objetivos e usar o dinheiro de uma forma que nos aproxime dos nossos objetivos, né? Então, seja conhecendo sobre investimentos, ou poupando, ou reduzindo gastos, ou fazendo algum tipo de renda extra, a educação financeira, ela envolve todos esses temas, né? Então, realmente é um assunto importante, e aí a gente vê nos últimos tempos, né, tempos de pandemia, o quanto a gente sofre com imprevistos, e como pessoas que têm um pouco mais de educação financeira conseguem ultrapassar esses imprevistos de uma forma mais tranquila, se é assim a gente pode dizer, né? Nessa época de pandemia é complicado, né? Principalmente as classes menos favorecidas, né? De ter o controle, tá faltando trabalho, né? E aí é um agravante muito, muito sério, né? Uhum. É complicado. E a gente fala de objetivo, né? Objetivo e planejamento, né? Então eu entendo que a gente traça um objetivo e vai fazer um planejamento para isso. Às vezes com dinheiro as pessoas acham que é mais difícil, porque tem o orçamento, tem a questão, né, do salário, e a pessoa fala, mas não sobra. Esse não sobra que é complicado, né? E como é que fazer essa equação ficar perto da solução, né, possível? Como né? fazer sobrar dinheiro, né? Se a gente soubesse, se fosse uma fórmula tão fácil assim, a gente poderia aplicar para todo mundo. Mas realmente é uma coisa muito pessoal, é muito da realidade de cada um. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre se conhecer os nossos gastos, porque o que funciona para mim, gastar X reais em supermercado para mim funciona, pode não funcionar para você, pode não funcionar para uma família de 4 pessoas.
Então, a gente tem que conhecer os nossos gastos. Então, o primeiro passo para a gente saber ali a fazer sobrar dinheiro é conhecer o quanto a gente ganha. A gente precisa, por mais básico que possa parecer, realmente é saber o quanto a gente ganha, saber no líquido ali o quanto a gente ganha, quanto efetivamente entra na nossa conta, seja quinzenalmente, mensalmente, quanto que aquilo representa na nossa conta. A partir daí, a gente definir quais são os nossos gastos. Então, definir o quanto a gente vai gastar com determinado tipo de coisa, né? Então, quanto a gente vai destinar daquele dinheiro para os nossos gastos, que chamam de gastos fixos, né? Então, aqueles que entram todos os meses, aqueles que a gente tem de compromisso para pagar todos os meses. É a luz, é o aluguel, é a nossa casa, é a água, sejam quais forem os custos, a gente precisa conhecer quais são esses custos, né? E aí, a partir daí, definir o que sobra. Sobrou dinheiro? Não sobrou? O que a gente tem que fazer para fazer sobrar? Então, acho que, na verdade, além de economizar, de definir limite para esses gastos, talvez pensar em outras possibilidades, né? Pensar em possibilidades de ganhar um pouco mais ou de definir limites, de repente, conhecendo um pouco mais dos nossos gastos, conhecendo um pouco mais de como a gente funciona, a gente pode destinar o nosso dinheiro para atingir objetivos. Então, quando a gente fala de planejar objetivos, a gente tem que ter muito o autoconhecimento, né? De entender o que é importante para a gente. Se para mim é importante ter, por exemplo, um carro novo, não tem problema, desde que eu me planeje para esse carro novo, né? Então, se eu quero pagar uma faculdade no ano que vem, eu preciso ponderar o que é mais importante para mim, poupar para conseguir pagar essa faculdade, ou é importante eu gastar R$100 em blusinha. Para mim for importante gastar em blusinha, não tem problema, eu posso continuar gastando, desde que tenha limites e que eu me conheça e que isso seja algo que cabe dentro da minha realidade, né? Então, é muito pessoal de cada um, mas a gente tem, sim, algumas estratégias, não para fazer sobrar dinheiro, mas sim para ter um orçamento um pouco mais controlado ali dentro do que a gente ganha e dentro do que a gente gasta. É tudo ligado ao consumo, né? Você, por exemplo, vou dar um exemplo, você toma um cafezinho todo dia lá, a história do cafezinho, né? Você gasta com certeza aquele cafezinho, se você fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você vai reduzir e vai ter essa sobra, né? Eu acho que esse é mais ou menos o caminho que a gente, que eu na minha visão, né? Eu acho que reduzindo um pouquinho, né, de cada, eu acho que a gente consegue chegar. Com certeza. Não, né? Pode falar, Giba, acho que você está no mudo. Está no mudo, Giba. Eu fico aqui para evitar os barulhos dos cachorros, ou do rock que às vezes aparece aqui, né? Mas não é o rock do Celso, não. Não é do Celso? Achei que era do Celso. Dentro dessa fala aí, eu queria que você me falasse da importância de que essa não seja uma atitude, principalmente quem tem família, né? Que não seja uma atitude solo, né? Porque da importância de você... Acho que talvez o primeiro motivo para a gente reunir a família e começar a conversar é conversar sobre os gastos, sobre o orçamento, né? E o que a gente pode fazer. Acho que esse é o grande momento de começar a fazer essa educação, não é? Quer dizer, trazer a família para a conversa e vamos lá, o que a gente pode gastar, o que não pode. Com certeza, Giba. É imprescindível que tanto você tenha esse compromisso com o seu dinheiro, como a família como um todo. Então, a família ela tem que estar contribuindo tanto com a economia, ou com a definição dos objetivos, como com a comemoração. Então, é muito importante também a gente aproveitar. A gente escuta muito, né? Que as pessoas falam, mas eu não vou economizar porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei se daqui a um ano eu vou estar vivo, para que eu vou ficar guardando dinheiro? Porque quando eu morrer, o dinheiro vai ficar aí e eu não vou ter experiências. Então, é muito importante a gente continuar curtindo o nosso presente. É muito importante a gente continuar... por isso que eu falo muito de planejar objetivos e destinar dinheiro para os nossos objetivos, porque, além de tudo, de envolver a família na economia, envolver a família em desligar a luz para economizar a luz, ou envolver a família ali para essas economias básicas, é muito importante que a gente envolva a família também nas comemorações. E definir objetivos que a gente consiga atingir até a curto prazo, para continuar dando essas motivações, para a gente continuar atingindo. Então, para que isso realmente
vire algo que seja dentro da nossa disciplina, não só algo mecânico, porque se a gente ficar fazendo isso forçado, é igual dieta, tem uma hora que a gente não dá conta mais e a gente desiste. Então, sim, a família é importante tanto para contribuir com a economia, mas também é importante com os planos e com as comemorações, para curtir ali com a gente também. Eu achei bacana, você falou de comemorações, né? A pessoa compra um carro, fica feliz, né? Todo mundo, mas ali naquele sacrifício de pagar, né? O carro, se você comprar, a sua família vai usufruir, mas a pessoa tá se sacrificando lá, e aí é legal todo mundo tá junto, né? Usufruir do carro, né? Comemorar a conquista desse bem e também colaborar na hora de economizar. Sim, e uma coisa que é legal, Cristiano, aqui em casa, eu vou até dar o exemplo que a gente faz aqui em casa e eu conto para todos os amigos isso. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a exatas e a finanças, eu estudo isso há muito tempo. Para mim mesmo, eu gosto, sempre gostei. E o meu marido, ele não é tão fã. Ele gosta, ele é uma pessoa muito ligada nisso, ele não é gastão, graças a Deus, não casei com uma pessoa gastona, mas ele não é tão ligado nesses assuntos de investimentos como ele não é tão envolvido nesses estudos. Então, para a gente fazer disso um momento legal, para que a gente consiga envolver ele, a gente faz um dia que a gente chama aqui de Dia do Financeiro, mas aí é só um nome, que é um dia no mês que a gente estabelece que a gente para os dois para realmente fazer isso. Então, a gente abre planilha, a gente preenche, a gente fala de gastos, a gente fala de objetivos, a gente fala dos nossos sonhos, a gente destina dinheiro ali para onde a gente já tinha programado, e para que isso não fique chato, a gente geralmente pede uma pizza, a gente toma cerveja, a gente pede uma comida legal, e daí faz disso um dia nosso, um dia legal. Então, é um dia que a gente não abre mão, e a gente sempre define esse dia ali, um dia no mês. Então, acho que isso é algo muito legal de se fazer, da gente colocar isso dentro da nossa realidade, fazer disso um dia divertido. Se a gente não tem marido, se a gente não tem filho, se a gente é sozinho, também não é motivo para não fazer. Abre um vinho, faz uma pipoca, faz disso um momento legal, porque quando a gente associa isso a coisas que a gente gosta, fica um pouco mais fácil da gente conseguir pensar em estratégias ou até direcionar, fazer isso com mais vezes, né? Fica mais prazeroso, a gente tem vontade de continuar fazendo. Tá certo. Isso é legal, né? Cíntia, fazer um evento, né? Cíntia, como que a gente pode valorizar o nosso dinheiro? Começar valorizando o nosso dinheiro no dia a dia? De que forma prática? Você já falou uma aí que é questão de apagar a luz, essas coisas que, às vezes, aqui às vezes eu sou um chato, porque eu fico apagando as luzes dos quartos onde eu estou andando e tal, mas como é que é essa coisa de você economizar e valorizar o seu dinheiro? Porque, assim, já que a gente quer lixo no lixo, mas a gente não quer dinheiro no lixo, né? A gente quer o lixo no lixo, mas não o dinheiro. Como a gente faz? Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto é fazer um mapeamento de tudo que a gente gasta. Muitas vezes o nosso dinheiro vai para coisas que a gente gastos que a gente chama de fantasmas. Então, o Cristiano falou do cafezinho, mas muitas vezes a gente não percebe esses gastos. Então, às vezes é uma tarifa bancária, uma taxa de anuidade, um plano de TV a cabo que a gente não usa, porque a gente tem 180 canais, a gente não assiste 180 canais. Às vezes são pequenas coisas que estão no nosso dia a dia que a gente fala, putz, mas isso nem vale a pena eu mexer. Um plano de telefone, por exemplo, que eu tenho lá, estou o dia inteiro aqui no Wi-Fi, mas eu estou pagando um pacote de 3G que eu não uso faz 2 semanas aqui, sei lá, mais tempo até, 1 ano que a gente está aqui de home office nessa pandemia. Então, quando a gente tem um mapeamento de gastos, de tudo que está saindo da nossa conta, então, além do que está entrando, tudo que está saindo, a gente consegue fazer uma análise um pouco mais específica. Então, a gente fala muito de economizar energia, porque isso é algo que a gente vem aí, acho que todo mundo escutou aí da mãe, do pai, né? Não sou sócio da Light, então a gente tem isso enraizado na gente, mas tem muitas outras coisas que a gente pode começar a analisar se realmente a gente usufrui, se a gente está realmente usando aquilo que a gente está pagando. Então, não, de novo, assim, não é um problema a gente ter tomar um cafezinho todos os dias, não é um problema a gente pagar uma tarifa adicional, desde que a gente saiba o que a gente está pagando e a gente está usufruindo daquilo. Se é um serviço que a gente só paga e não usa, não faz sentido. E aí, quando a gente vê o quanto a somatória de todas aquelas taxas pequenininhas representa no nosso bolso,
isso já dá um bom adianto ali, um bom dinheiro que sobra no final do mês, que você destina para outras coisas que realmente vão fazer diferença, né? É verdade, tem muita despesa escondida, né? Você falou fantasma, mas o primeiro passo que eu entendi aí é mapear o gasto, pegar todos os seus gastos, fazer pegar o extrato do banco praticamente, olhar todos e classificar e para ajudar você, alimentação, né? Em itens, né? Que agrupam esses gastos, né? Eu achei bem legal. Exatamente. Isso aí eu achei bem legal. Apesar de fazer um controle no Excel, eu não faço esse controle, aí eu vou começar a fazer. E começar a É muito renegociar minhas engraçado. tarifas aí, na Exatamente, Cris, é muito anuidade, engraçado etc. que quando a gente fala de educação financeira, todo mundo associa aquela planilha que a gente faz de simplesmente anotar os gastos, mas o mais importante do que anotar os gastos é a gente entender aqueles gastos e a gente interpretar aqueles gastos. Então eu destino X% aqui do meu salário para mercado. Tá certo isso? Dá para eu realmente fazer alguma coisa diferente? Ou eu pago aqui todos os meses uma tarifa? Eu estou utilizando esse serviço dessa tarifa? Faz sentido eu manter? Então, é claro que é muito importante a gente anotar todos os meses, mas o mais importante é a gente fazer essa análise de realmente o dinheiro que a gente está. Exatamente o que o Giba falou, é valorizar o nosso dinheiro, né? Então, se esse serviço que eu estou contratando, eu estou utilizando, se eu não estou. Aquela academia que eu paguei, eu estou indo na academia, porque realmente. São valores que podem parecer pequenos quando a gente faz uma análise no mês, mas quando a gente extrapola isso para um ano, quanto de dinheiro a gente deixou de poupar, ou quanto de dinheiro a gente deixou de direcionar para algum objetivo, ou para alguma compra que faz um pouco mais de sentido para a gente, ou até mesmo para investir, para fazer aquilo de um patrimônio, né? Então, para colocar aquilo numa reserva, de repente, para quando eu precisar, para evitar de quando acontecer um imprevisto, eu ter que fazer uma dívida, pedir um empréstimo, sendo que eu já poderia ter aquele valor poupado, né? Sim, é verdade. E o planejamento disso tudo aí é a curto, médio e longo prazo, né? Engloba esses 3 períodos, né? Eu acho que no longo prazo, aí você classifica os seus objetivos a longo prazo, curto e médio. Acho que segue essa linha, né? Exatamente. É bem importante a gente ter objetivos a curto prazo também, que é aquilo que a gente tinha falado, né? O curto prazo são objetivos que a gente tem, que a gente precisa talvez até para ter um pouco mais de ânimo, né? Então é muito importante a gente, de repente eu quero pagar uma faculdade melhor para os meus filhos. Isso é realmente a longo prazo. Mas e o que a gente consegue fazer a curto prazo para conseguir dar motivação, para a gente continuar tornando daquilo uma rotina, para a gente continuar fazendo daquilo uma rotina, porque a partir do momento que aquilo vira uma rotina para a gente, isso é enraizado, né? E aí a gente acaba fazendo aquele estilo de vida. Então, é muito importante a gente ter objetivos de curto prazo, que a gente fala, curto prazo geralmente são de 0 a 2 anos, né? Médio prazo até 5 anos, e aí é mais do que isso, são longo prazo. Mas eu acho que também vai muito dentro da sua realidade, né? O quanto você consegue poupar, o quanto você consegue, de repente, trazer um objetivo que era a longo prazo para mais perto, quanto que a gente consegue remanejar, né? Então, acho que... Mas é importante a gente ter sempre objetivos, não muitos, porque senão a gente também perde um pouco do foco, mas ter objetivos aí dentro de períodos para também diversificar um pouco aí o nosso foco, né? Entendi. Diga, Giba. Hoje, Giba, tá no mudo. Cris, Cíntia, nós vivemos uma sociedade, obviamente, muito consumista, né? Além do consumidor, é consumista, e demasiadamente consumista. É lógico que o consumo nos traz algum prazer, porque a gente está satisfazendo necessidades, primeiro as necessidades básicas, quando a gente come, se alimenta, troca uma roupa, mas quando a gente vai para o excede, né, a gente começa a consumir coisas que não são básicas, mas que a gente quer consumir, o que nos dá um prazer, tá? E às vezes esse prazer pode nos causar posteriores, né? Como a gente trabalhar nessa questão da educação financeira diante do consumo, ou seja, assim, você já deu algumas pistas, eu queria que você reforçasse, né? Você já deu ao longo da sua fala algumas dicas de como que você não precisa deixar de comprar algumas coisas, mas como praticamente você fazer um consumo, vamos dizer, consciente, sem enforcar o pescoço, vamos lá, botar a corda no pescoço.
Perfeito. Eu acho que, na verdade, não existe uma sociedade sem o consumismo, né? Acho que a gente precisa consumir, é bom para a economia que a gente consuma, até isso é importante que a gente, como economia, que a gente tenha algo relacionado ao consumo. O problema é quando isso vira um consumo impulsivo, né? Então, quando isso é um consumismo sem pensar, sem planejamento. Então, quando a gente... isso está cheio no mercado, né? A gente vê isso muito, inclusive, a gente está falando sobre tecnologia, isso é o celular da moda, a tecnologia avançou, de repente tem um aparelho novo e mudou pouca coisa. Então, é muito importante a gente saber, dentro da nossa realidade, o quanto aquilo que a gente está comprando, eu até costumo falar, aquilo se aproxima ou te afasta do teu objetivo. De repente, para minha profissão, faz sentido eu ter um aparelho celular com a última tecnologia que existe, com algo mais avançado. Então, tudo bem a gente se dedicar para consumir isso, mesmo que seja a cada 6 meses, quando tem uma atualização dessa tecnologia. Desde que a gente tenha isso programado. Agora, se eu estou simplesmente comprando um celular novo porque eu quero, porque é o da moda, porque vai me trazer algum benefício que não é tão palpável, aí a gente pode começar a pensar que, de repente, isso não é o ideal, porque você não precisa necessariamente daquele bem, você só está comprando impulsivamente, só porque você quer ter, porque as pessoas têm. Então, acho que isso a gente vê vários gatilhos, né, hoje no mercado. O marketing, ele é muito direcionado para incentivar as pessoas a comprarem, a trocarem de televisão. Eu me lembro, assim, até hoje, na época da Copa, que as pessoas, tinha propaganda para as pessoas comprarem uma televisão para assistir o jogo do Brasil na televisão mais nova. E olha o absurdo que é isso, né, gente? Em qualquer televisão ia passar um jogo, eu não preciso da televisão mais nova para isso, né? Só que isso são gatilhos de compras e que acabam dando certo para muitas pessoas. Muitas pessoas caem nesses gatilhos de compra. E acho que isso não é só tão culpa do marketing, né, dos gatilhos do marketing, mas também é culpa da falta de educação financeira das pessoas. As pessoas muitas vezes acabam entrando em dívida simplesmente porque eles querem consumir ou querem comprar alguma coisa que está em alta ou está na moda. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente trabalhar na organização financeira, em conhecer os seus gastos, mais do que isso, conhecer os seus objetivos, saber se aquilo que a gente está comprando, ele vai se aproximar daquele seu objetivo, ou ele vai, de repente, contribuir para algo da sua vida. Então, de repente, com o exemplo que eu falei, né, do aparelho celular, eu preciso ter um aparelho que a minha profissão exige. Então, se eu tiver uma tecnologia mais avançada, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro com isso, eu vou ter mais clientes, então tudo bem. Isso acaba entrando como um investimento, né, de repente. Então, não é tanto um gasto. Não é um gasto, é um investimento, ele vai te dar um retorno maior, se vai te aumentar uma carteira de cliente, ou se vai te aumentar um dinamismo no seu trabalho, aí é um investimento, não é um gasto, né? Mas tem que avaliar bem, tem que pensar bem, avaliar bem todos os pontos, né? Porque tecnologia não é barato. Tecnologia, a gente fala que não é barato. Seja um celular... E é muito perecível, né? Ele atualiza muito rápido. Atualiza rápido. Tem coisas que são programadas, que tem a obsolescência, né? Programada já. E aí você vai comprar uma peça e essa peça é quase o valor do celular, não vai falando do celular novo. Então você fala, então eu vou comprar um celular novo, mas aí você não tem o dinheiro, aí você vai, faz lá em X vezes lá e tudo bem, vamos colocando, né? Eu ouvi no rádio outro dia que a moça a radialista falava da questão de ela vai comprar um vestido e ela parcela em 10 vezes porque aquele valor unitário no mês cabe, mas ela não enxerga o valor total daquele vestido. O vestido não mudou de preço, né? O vestido continua sendo o mesmo preço, você só está pagando aquele... Naquele mês, cabe naquele mês, ela vai lá e compra, né? E ela falou que ia se atentar a isso, tudo. Então, exato. Isso tudo é reflexo da falta de educação financeira, viu, Cris? Porque realmente todo mundo sabe que parcelar não muda o preço do vestido, que ela sabe que ela vai ter uma parcela ali menor. Isso é comum. Só que as pessoas estão acostumadas a parcelar, as pessoas estão acostumadas a pedir empréstimo. Hoje é muito fácil, né, você pedir empréstimo. Qualquer banco que a gente tem aí, de repente, claro, depende da nossa reputação ali, de quantos empréstimos a gente já pediu, mas hoje muitos bancos oferecem crédito pré-aprovado. Então, o próprio cheque especial, é muito fácil a gente usar o cheque especial.
por isso ele é tão caro. Então, e não ter visão de realmente o quanto de juros eu estou pagando sobre isso, ou quanto isso vai me custar no futuro, ou realmente o quanto isso impacta, ou o quanto isso me distancia de algo que eu realmente quero, é realmente falta de educação financeira. E isso é muito comum para todo mundo. Então, acho que é muito comum a gente fazer compras por impulsos. Eu acho que a forma talvez mais racional da gente pensar atrelar isso a algum objetivo, se realmente aquilo vai fazer diferença na nossa vida, se vai me aproximar, de repente vai me favorecer na minha profissão ou não, e começar a racionar um pouco, né? Se de repente, quando a gente fala, por exemplo, de consumo de roupas, a gente tem uma exposição muito grande hoje de sites na internet de oferta de roupa, promoção e saldão. Qualquer coisa que você navegar na internet aqui, você acha vários sites de roupa. Então, se a gente talvez, né, não se policiar um pouco com relação a isso, a gente é exposto a uma série de coisas aqui na internet e a gente precisa começar a descadastrar nosso cartão de crédito ali dos sites que a gente cadastrou de forma automática, começar a desinstalar alguns aplicativos, porque é muito se conhecer. Conhecer se a gente tem esse padrão de consumo impulsivo, é se controlar e começar a criar algumas estratégias ali para não cair nessas armadilhas, né? Eu costumo dizer para não ficar entrando, né? Eu sou um cara considerado pão duro pelos meus amigos, minha família, mas eu costumo dizer que eu só vou entrar na loja para comprar. Eu não fico entrando sem dinheiro, eu vou olhar, e aí o perigo é você comprar sem ter o recurso, ou vou parcelar aí, tá tudo bem, né? Esses gastos vão... E uma coisa que é legal de fazer... pão duro, então eu não posso falar muito. Mas uma coisa que é legal de fazer até para a gente, de repente, não economizar demais, né? Então, deixar de aproveitar algumas experiências ou deixar de aproveitar algumas promoções, é se programar, por exemplo, de repente, definir limites. Vou falar aqui do universo feminino, né? Então, a gente tem uma oferta de moda muito grande na internet. Qualquer coisa que a gente... E aí tem aquele lance, né? Que você começa a pesquisar alguma coisa na internet e, de repente, vem vários anúncios aqui para você te oferecendo mais um monte de coisas. Então, a gente definir limite de gastos. Então, eu gosto de comprar sapato todos os meses, tudo bem. Então, eu vou comprar um sapato por mês até X limite de reais, que é o que cabe no meu orçamento. Eu não vou ultrapassar aquele limite. Então, eu gosto de comprar algum jogo, enfim, iFood, né? Que acho que agora que a gente está em casa, a gente gasta muito com iFood, a gente pede muita comida. Tudo bem, então eu vou gastar X reais por mês de iFood, o resto eu vou comer em casa, não vou gastar. Porque também a gente se permite viver um pouco mais algumas experiências, se dar alguns presentes e não ficar tão preso ali a economizar, sempre gastar menos possível. É importante sim, mas se a gente tem ali um pouco de um extra que a gente pode gastar com algum gasto ali variável, alguma coisa que a gente consegue curtir o momento, por que não? Mas é sempre importante a gente se conhecer e pôr limites nisso, né? Para não extrapolar. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. A pessoa que é pão dura e a pessoa que gasta demais é falta de educação financeira, então, certo? Na verdade... Não tem certo e não tem errado, Cris. É óbvio que eu vou te falar que, como educação financeira, é muito melhor a gente não gastar do que a gente dever. Isso, com certeza, é um cenário melhor. Mas a gente não pode deixar de aproveitar o momento. A gente precisa consumir coisas. A gente tem aí algumas, por exemplo, o iFood. É importante a gente se dar esses presentes, ainda mais em tempos tão difíceis, né? A gente precisa curtir os momentos. Então, se a gente pensar muito no futuro, a gente deixa de viver o nosso presente. E aí, é por isso que tem que ter um balanço, né? Tem que ter um equilíbrio aí entre os dois. Cíntia, então você é daquela máxima que, assim, ame as pessoas e use o dinheiro na medida do possível? Com certeza, não use as pessoas. O dinheiro, ele é importante, mas não é o mais importante, gente. Ele tem que ser só um meio para a gente conseguir realizar nossos objetivos sem se prejudicar. Mas, com certeza, o dinheiro... muita gente até usa essa questão de o dinheiro não é importante, o dinheiro não traz felicidade, para não guardar dinheiro. E sim, o dinheiro, ele é importante na nossa vida. A gente precisa do dinheiro, a gente trabalha para ter dinheiro e a gente precisa do dinheiro para conquistar várias coisas. Ele só não pode ser mais importante que os nossos valores. Ele não é mais importante do que as pessoas. Ele é importante sim, a gente precisa se preocupar com ele, mas tem várias outras coisas importantes também, né? É verdade. Cris, eu queria fazer uma pergunta mais atualizada. Estava acompanhando hoje nas redes uns amigos discutindo sobre o Pix.
que aí a gente está trazendo aqui para a tecnologia um pouco, né? Quais os riscos ou não, se há que algum risco, por exemplo, eu vou colocar meu CPF. Se bem que o meu CPF já está sendo vendido lá na 25 de março, provavelmente naqueles CDs há muito tempo, por conta do imposto de renda, né? Deve estar lá, naqueles milhões lá. Mas muitas pessoas ainda têm essa preocupação. É legal, por exemplo, essa é uma nova tecnologia que você economiza, porque inclusive você economiza, não é isso? Você deixa de pagar taxas, né? Algumas taxas bancárias, né? No geral, tal. Mas eu queria saber se, em termos de, primeiro que isso é bacana, essas novas mudanças que não são tão tecnológicas, mas aliadas à tecnologia, mas que incide sobre o financeiro, né? Qual a opinião sua sobre isso? Perfeito. Eu acho que o Pix ele veio realmente para como uma excelente iniciativa ali, impulsionado pela tecnologia para beneficiar a pessoa física, né? Então, a gente acaba que tinha ali que pagar tarifas, de repente, dependendo da nossa conta, para fazer alguma transferência, até de algumas contas tem algumas isenções e tal, então eu acho que o Pix ele vem para trazer uma facilidade nessa transferência de dinheiro. Eu não sei exatamente se a gente já tem tempo de Pix para ter essa regulamentação do que é seguro ou não. Eu acho que até o momento ele é sim uma opção segura. A questão da chave, eu acho que a gente pode, inclusive, usar chaves aleatórias, não precisa necessariamente usar o teu CPF, ou o teu e-mail, ou o teu telefone. Muitas vezes esses dados são públicos, né? Então, acaba que o nosso telefone, muitas vezes é um telefone comercial, ele é público, o nosso e-mail, ele é público. Mas é óbvio que são cuidados que a gente tem que ter, sim, até porque envolve nosso dinheiro, mas acho que até o pessoal usa Pix aí para tudo, né? Até para mandar mensagem para crush, então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com a exposição dos nossos dados, mas eu acho que o Pix é uma excelente alternativa para, inclusive, redução de taxas ali das transferências e da agilidade, né? Muitas vezes a gente tinha que fazer uma transferência em 2 dias úteis, que ia cair, porque era uma tarifa mais barata para fazer DOC, então demorava um pouco mais. Então, traz uma liberdade muito grande nessa transação de dinheiro, né? Mas eu acho que, claro, a gente tem que ter muito cuidado com a exposição dos nossos dados, ainda mais no mundo como a gente vive hoje, com o pessoal está cada dia mais criativo para fraude, né? É verdade, tem que tomar cuidado. A questão de e-mail, né, que pode ser clonado. Há algumas situações que podem complicar, né, os nossos dados aí. E aí eu queria falar do Pix, eu queria só mencionar o Open Bank, que está entrando, né, o Brasil está entrando nessa Banco Central, né, todo mundo. O Open Bank vai ser um serviço também muito importante aí para a concorrência dos bancos e as melhores ofertas para os clientes, tá? Vai ser bem interessante. O Open Bank, eu não sei exatamente como, provavelmente não vai ser obrigatório, né, a gente aderir a isso. O cliente vai consentir no que ele quer, tá? Exato, e aí o compartilhamento das informações, né, do cliente ali entre as redes bancárias, é isso, né? Isso, e de algumas transações também. Tá. Eu acho que isso contribui muito para a nossa reputação bancária, né? Então, acho que é muito da transparência ali. A gente imagina que as instituições bancárias tenham acesso a algumas informações nossas, e eu acho que isso fica um pouco mais claro. Então, é muito mais transparente a informação que eles têm da gente e o quanto isso é compartilhado, né? Sim, sim. E vai ter oferta, né? Um produto de empréstimo, se o cliente consentir, vai ter uma concorrência, vamos dizer assim, né? O assunto é bem quente dentro das instituições e vai ser bem interessante para os clientes também. Sim, tudo isso traz uma vantagem muito grande para o cliente, né? Traz mais opção, a gente realmente ter uma opção melhor de juros, de repente, se a gente precisa ter um empréstimo, a gente ter ali uma oferta melhor de juros, porque traz realmente, foi o que você falou, né, Cris, uma concorrência entre os bancos, o que antes nem sempre tinha, né, era muito relacionado ao relacionamento que a gente constrói com o banco. Exatamente, a pessoa tinha que ir atrás dos bancos, do relacionamento, para ter uma oferta melhor, um juros menor, etc. Eu vou falar uma coisa, Cris, agora eu até contar, agora para brincar um pouquinho, né? A gente fica leve. Eu queria pagar uma conta, aliás, é uma conta que eu tenho que pagar lá em Socorro, sempre.
E veio veio o boleto, eu imprimi o boleto, só que daí tinha que pagar em uma agência, via uma agência, né, uma agência. E não é uma agência que eu tenho conta. Eu tentei nos 2 bancos que eu tenho conta e não consegui pagar, tá? Aí eu até pedi uma chave, me deram uma chave, mas aí o meu filho, ele tem uma conta num desses bancos aí, X aí, esses bancos virtuais. Não é que ele consegue pagar o boleto tranquilamente nesse banco, cai certinho, e eu, com os 2 bancos oficiais, eu não consigo ler lá com o meu celular, ler o código de barras e pagar, porque diz que essa conta não é que ela tem lá, vem umas mensagens, eu não consigo pagar. E essa coisa que eu não vou falar o nome de ninguém aqui, né? Mas, aliás, eu nem sei qual que é o tal do... Realmente eu não sei qual esse banco que ele tem conta, que meu filho tem conta aí, paga tranquilamente o boleto, e ele me manda para o WhatsApp, quer dizer, aí eu mando a grana, eu faço um Pix para ele, aí eu descobri como pagar com Pix, né? Mas daí, agora, até para animar e dar um dinheirinho para ele também, eu Tá usando. deposito, eu dou um dinheiro a mais, ele paga e tal, mas eu tenho a certeza que a conta está sendo paga, eu tenho o controle do boletinho lá, bacaninha, né? Então, assim, eu não sei o nome dessa instituição aí, mas funciona, de alguma forma, algumas funcionam, e é legal, quer dizer, veio aí para fazer uma concorrência mesmo com os bancos ditos as grandes corporações, para não falar oficiais, não, as grandes corporações, né? Tradicionais, as tradicionais, né? Os bancos mais tradicionais, né? Que a maioria está migrando, né? Para banco digital, conta digital, né? Mas Cris, interessante. que a gente está chegando quase 40 minutos de limite, programa. Sim. Eu acho, Cris, que tem uma coisa bacana que é a coisa. Eu fui o sofrido da planilha que você já falou no começo, Cintia, da planilha do Excel. Agora vamos falar o nome, né? Não, Excel tudo bem, Excel, né? Que é tradicional, né? Da planilha do Excel. Eu já sofri, porque como a gente sofre a hora que você está colocando realmente que você... Isso é dolorido isso, no início, né, Cíntia? Você começar a colocar o que você vai receber, o seu salário líquido, aí você vai colocando que tem que pagar isso, pagar aquilo, de repente você vê que já, opa, passou do meu salário aqui, né? E eu fazia isso e aí eu imprimia, depois ainda tinha a cara de pau de imprimir as tabelas, eu olhava assim, meu Deus, que sufoco. Mas me diz, Cíntia e Cris também, né, que tem agora as coisas mais modernas, né? Porque o povo está aqui, né? O povo está aqui no celular, né? Sim. Como é que ele... Então, assim, tem uns aplicativos bons aí que você pode indicar aqui, que a gente não ganha dinheiro de ninguém dá nada para a gente, e a gente também não deve nada para ninguém. Então, os aplicativos você pode até falar, se você quiser citar, você pode citar, porque é propaganda gratuita aí dos aplicativos, tá? Se você quiser falar, mas dá uma dica aí para o povo que está acompanhando Conexão, né, Cris? Isso. De como iniciar o seu processo de controle de finanças. A sua educação, Perfeito. né? A sua educação. Educação. O controle. Primeiro o controle, né? Primeiro o controle, aí depois pega os conceitos que a Cintia falou e vai aplicando devagarzinho, né? Perfeito, não, exatamente. O primeiro passo é sim começar. Infelizmente, a gente tem que começar a anotar. Então, eu até atendo algumas pessoas na mentoria financeira e foi isso que você falou, Giba, é a parte mais difícil, porque para quem não tem controle, quando a gente começa a pôr no papel e ver que realmente aquilo impacta na nossa vida, é a parte mais difícil de lidar. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que acabam tendo esse desafio, eu não consigo anotar, eu não quero, eu não tenho tempo. Eu acho que hoje isso não pode ser mais uma desculpa, né? Acho que a tecnologia veio muito para isso. Eu sou realmente também como vocês, eu ainda prefiro o Excel, eu acho que para mim é a melhor ferramenta, dentro da minha realidade é a que funciona melhor, mas tem muitos aplicativos aí de controle de gasto que faz isso com tudo muito, muito mais facilidade dentro do aparelho celular. Então, você está ali, de repente, você gastou alguma coisa, seu celular está sempre na mão, a gente está sempre mandando WhatsApp para alguém, então, realmente, a gente pode ali anotar alguma coisa num aplicativo. Inclusive, tem aplicativos que fazem, inclusive, essa comunicação direto com a tua conta, então ele já traz ali um histórico do teu consumo de gastos, já traz o saldo da tua conta, isso tudo fica muito mais fácil. A gente tem aí alguns aplicativos, que eu já testei alguns, tá? Então, eu já usei alguns, hoje eu prefiro usar a planilha, mas porque para mim faz mais sentido.
Mas acho que a gente o que eu mais acho que... Cíntia? Qual que você testou? Eu já testei um que chama Mobius, que eu gosto bastante. Ele tem uma interface bem bacana, eu acho, e ele traz um pouco de... Ele tem até algumas formas de você categorizar objetivos. Então, você pode cadastrar, por exemplo, transferência para alguns objetivos. Por exemplo, quero comprar um carro, ele vai te dar, inclusive, uma simulação ali de quanto você precisa poupar naquele período para conseguir ter o valor final daquele objetivo. Tem um que é bem famoso, que é o Guia Bolsa. O Guia Bolsa é bem famoso, ele faz essa comunicação direto com o banco, se eu não me engano, e aí ele já traz ali toda a movimentação da tua conta, tudo que entrou e saiu. E eu acho que tem um que eu gosto bastante, que eu conheci faz pouco tempo, que é o Olivia. O Olivia é um aplicativo que ele traz um pouco da inteligência artificial para analisar um pouco do teu consumo de gastos. Então, além de simplesmente ser um aplicativo que faz essa intercomunicação com o banco, de trazer realmente o quanto entrou e o quanto saiu da sua conta, ele traz um pouco de mapeamento ali do qual é o seu consumo de gasto. Então, de repente, você está gastando muito em um lugar só, e ele vai te dar alguns alertas ali, ele vai conseguir ser um pouco mais personalizado para a tua realidade. Então, eu acho que isso é muito legal, e todos eles têm um programa lá realmente falando muito dessa questão de não vender os seus dados, de como é seguro, eles não são autorizados a fazer nenhuma transação, você não faz nenhuma transação através do aplicativo, tudo, eles só consomem informação dali do banco que você realmente vai autorizar essa comunicação. Eles não fazem nada sem a sua autorização. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eles estão... Exato, que é super importante. Todo mundo está se adequando a essa lei, que é lei, né? E isso é muito importante, pessoal. Até uma dica para todo mundo aí que acompanha a gente, para dar preferência a startups, a empresas que estão respeitando essa lei, tá? É muito interessante. Com certeza. E antes de autorizar, realmente, isso, dá uma olhada, ver se o aplicativo que você está usando tem segue essas regulamentações, porque realmente é muito importante a gente não colocar nenhum tipo de senha, não dar nenhum acesso àquilo que a gente não confia, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente vê aí a quantidade de fraude, a quantidade de irregularidades que aparecem, né? Então, isso é muito, muito importante mesmo. São aplicativos confiáveis, muito utilizados, mas realmente é sempre bom a gente ter um cuidado ali na informação que a gente está divulgando. É verdade. Aí o Giba colocou agora há pouco alguns, né, aplicativos, o Olivia, tem o Organize, o Guia Bolsa. Organize também. Né? Então, é uma dica aí para o pessoal começar a ver os aplicativos, começar a registrar os seus gastos, né? E tentar... E assim não pode ser uma desculpa, né? Tem que ser, nem que seja no caderno, mas a gente precisa começar a conhecer um pouco do que a gente ganha e o que a gente gasta. Já que seu celular está na mão, pessoal, então vai lá e começa a controlar, né? A ter uma educação financeira melhor. E aí entre em contato com a Cíntia também aí, né? Ela faz mentoria, né? Então, Cris, antes da gente... Uma coisa que é legal, você falou aí durante de que a gente tem que gastar, tá, mas tem que deixar um dinheiro. Qual a importância dessa reserva? As pessoas, às vezes, vê lá, tá me sobrando 100 conto, então eu vou gastar bastante no iFood, vou pedir bastante comida esse mês, porque tá me sobrando 100 conto. Mas qual a importância dessa reserva financeira que você tem que ter, que é importante, que você pode aplicar ou não aplicar, mas que você, de qualquer forma, você tem que ter, né? Acho que é legal as pessoas entenderem, né? Tá aí, claro, mas as pessoas estão tão movidas nessa coisa do dia a dia, do instantaneísmo, né, do vive agora, que acho que esquece um pouquinho, né, da importância de ter uma reservazinha para emergência, né, vamos dizer assim. Não sei qual o termo que você usa, mas alguma coisa assim. Muito importante, Giba. Acho que tem vários termos, né? Tem reserva de emergência, reserva de oportunidade, só reserva, tem vários termos aí que o mercado utiliza, mas eu acho que talvez seja um dos que, para quem eu indico que seja realmente o primeiro objetivo para poupar é para construir uma reserva de emergência, porque realmente quando a gente fala quando a gente viu aí o que aconteceu nos últimos meses, muita gente perdendo emprego, muita gente com desafios ali de salário durante a pandemia, a gente precisa minimamente tentar se precaver para esses momentos mais difíceis, né? Então,
quando a gente tem uma reserva de emergência, a gente fica muito mais tranquilo, muito mais seguro para, de repente, tomar uma decisão de sair de um emprego que a gente não está feliz, ou mudar de carreira, ou até mesmo, de repente, aconteceu alguma coisa, algum problema de saúde, ou eu precisei comprar alguma coisa, algum remédio que é um pouco mais caro, eu tenho uma reserva que eu não vou precisar ficar no negativo aquele mês, porque com base naquilo que a gente já está falando aqui, né, o orçamento ele é controlado, então se eu não tenho dinheiro esse mês e acontece um imprevisto, eu vou ter que ficar no negativo. Ou se de repente deu um problema no meu carro e eu vou ter que arrumar e o valor é muito mais caro, eu vou ter que pedir um empréstimo, eu vou ter que passar isso no cartão, não sei se mês que vem eu vou conseguir pagar. Então, quando a gente tem uma reserva de emergência, realmente é nessa finalidade, para suprir imprevistos, ou até mesmo para trazer segurança para a gente fazer algumas movimentações na nossa carreira, né? Então, de repente, esse emprego não tá me fazendo feliz, eu preciso mudar. Então, de repente, a gente fica muito preso, de repente, tem muito tempo de casa, então, eu não vou largar a mão desse emprego, eu não vou pedir demissão, mesmo não estando feliz, porque eu não sei como que está o mercado. Então, de repente, eu recebi uma proposta de emprego, mas eu estou muito insegura. Se a gente tem uma reserva de emergência, a gente se sente mais seguro para tomar essas decisões, e também para quando a gente tem um imprevisto, a gente não entrar numa dívida, né? Então, não precisar fazer um empréstimo ou nada do tipo. Ou um mês apertou, de repente, acontece aí, como aconteceu na pandemia, né? Muita gente teve o salário reduzido. Então, de um dia para a noite, de repente, você começa a ter metade do seu salário. Então, a gente tendo essa reserva, a gente consegue, de repente, direcionar, não ter que mudar de custo de vida tão rápido, de repente, a gente tem um prazo maior para ajustar. Isso é muito importante. A reserva de emergência, a gente costuma falar que é importante a gente conhecer o quanto é o custo da nossa vida, então, quanto a gente tem de contas fixas ali, o quanto a gente custa todos os meses, e multiplicar isso por 6. 6 é um número, óbvio, que a gente usa para ficar mais confortável, mas muita gente usa para 3 meses ou 12 meses, é muito aí da realidade de cada um. E manter isso poupado, né, e resgatar realmente só quando tiver emergência. Entendi. Bom... Cris, só posso fechar? Agora eu fiquei entusiasmado aqui, eu quero fazer uma pergunta. Vocês não são do meu tempo, eu tenho já barba branca, vocês são todos jovens, vocês são jovens. No meu tempo a gente trabalhava e sabia que se a empresa fosse boa, etc., de qualquer forma ia ter um pagamento lá e eu ia garantir a minha aposentadoria, então ia ficar velhinho assim, ia ter uma aposentadoria legal, tal. O capitalismo, aí posso usar que o capitalismo aí mudou, a situação está bem diferente, as pessoas, o sistema previdenciário é outro, e os jovens hoje não dá para contar mais com a previdência para ter uma velhice ideal e tal. Ou seja, mudou. Aí, qual o momento ideal, Cíntia, para começar a fazer uma aplicação, seja lá o que for, mas prevendo essa retirada lá no fundo, quando a pessoa, se Deus quiser, puder se aposentar e poder curtir os últimos anos da vida dela sossegada, né, com dinheiro, qual o momento ideal e quais as melhores alternativas para a pessoa fazer isso, né, prevendo, e se ela tem que incluir esse dinheiro, esse valor, nessa planilhinha aí do Excel aí, já garantir que todo mundo que lá faz uma conta fixa, é isso? Despesa fixa? Uma despesa fixa, pode ser, tem vários nomes e aí cada um chama de um jeito, né, mas assim, o quanto antes de a gente conseguir se preocupar com a aposentadoria, mais fácil, porque a gente tem mais tempo ali para poupar, então a gente não precisa tirar tanto do nosso dinheiro todos os meses. Porém, a gente sempre atrela a aposentadoria, né? Acho que a gente sempre, quando a gente fala de aposentadoria, a gente pensa ali que realmente quando a gente ficar velho, ou quando a gente parar de trabalhar, e isso muito por conta do INSS, né? Então, a gente realmente associa isso à velhice. Mas tem muita gente que se programa para aposentadoria, entre aspas, mas para simplesmente parar de trabalhar. Então, de repente, tem gente que quer, ali aos 45, 50 anos, parar de trabalhar, ou trabalhar porque ama, trabalhar porque quer, não porque precisa pagar as contas. Então, isso também pode ser um plano de aposentadoria, ou um plano de liberdade financeira também, é um dos nomes utilizados. Mas quanto antes a gente consegue começar a se programar com relação a isso, melhor, porque é menos o dinheiro que eu preciso tirar ali do mês, porque eu tenho mais tempo para poupar, né? Então, isso, o primeiro passo para a gente conseguir definir isso é saber quando a gente quer se aposentar,
Se a gente tem essa ideia de idade e o quanto de renda a gente quer ter quando a gente se aposentar. Então, se eu quero ter uma renda de R$ 3.000 depois que eu me aposentar, eu vou fazer a conta ali de quanto de patrimônio eu tenho que acumular para quando chegar nessa idade que eu quero me aposentar, começar a consumir desse dinheiro ali de algum investimento que eu fiz. Então, quanto antes eu conseguir me programar, melhor, porque daí é menos o dinheiro que sai do meu orçamento de hoje, né? O valor é menor. Se eu tenho menos tempo, eu provavelmente vou ter que tirar mais para acumular, vou ter que tirar mais do meu dia a dia. Então, isso é por isso que a gente fala o quanto antes, melhor. E sim, tem que estar na nossa planilha, tem que estar no nosso planejamento. E eu geralmente falo para tirar antes de tirar de todas as contas, porque se a gente deixa sobrar dinheiro para investir, nunca sobra. A gente nunca faz sobrar. A gente sempre gasta, nem que seja com iFood, a gente gasta de alguma forma. Então, sempre entrou dinheiro. Primeira coisa que a gente faz é destinar aquilo para os nossos objetivos, poupar que seja para reserva, poupar que seja para aposentadoria. A gente fala até para se pague primeiro, atinja os seus objetivos primeiros. Com o que sobrar, você paga as suas contas do mês. E aí, por isso que é importante a gente ter um mapeamento, para a gente não ficar no saldo negativo no final, né? A gente precisa ter um mapeamento dos nossos gastos para evitar também que a gente seja irresponsável e aí fique destinando dinheiro para o futuro e não consumindo no presente, né? De novo, né? A gente falando de equilíbrio aqui. Muito bem. Olha, eu tenho muita coisa para aprender aí, viu? Muita coisa. A gente está sempre aprendendo, de novo, né? A tecnologia está sempre evoluindo e não é diferente quando a gente fala de finanças, está sempre trazendo coisa nova, a gente está sempre aprendendo, gente, é isso aí. É verdade, muito, muito legal, muito os pontos que as dicas, né, que você deu, os pontos aí, para mim foi bastante esclarecedor mesmo. Que legal, fico feliz. Ficou muito bom, muito bom. Eu queria agradecer, sentir o seu tempo aí, participar do nosso programa aqui, do Conexão Vitrine. Queria agradecer as suas dicas, né? E o pessoal quiser entrar em contato com a Cíntia, né? O Giba consegue pôr aí o contato, Giba, do Instagram, né? E é isso aí, gente. Eu queria agradecer todo mundo aqui que tá vendo, viu esse programa, que esse aqui é gravado, né, Giba? Mas quero agradecer todo mundo aí que está vendo esse programa, os outros também. Tá muito legal. Eu agradeço de coração todo mundo mesmo. E agradeço a Cíntia o programa de hoje. Oi, Giba. Estaremos no dia da estreia lá conversando com quem quiser entrar. Isso. Eu não sei se a Cíntia poderá na hora, mas depois ela pode entrar lá e interagir com quem deixou sua mensagem lá no nosso chat. Isso. O programa é gravado, mas a gente está ao vivo no chat para conversar. Se tiver alguma dúvida, a gente coloca nos comentários e a gente responde. Tá bom? Com certeza, com certeza. Eu entro lá também. E obrigada pelo espaço, obrigada aí pelo convite. E fico à disposição aqui. Quem puder ajudar também é um assunto que eu adoro, então estou sempre disponível aqui para trocar informações. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Giba, mais uma vez, obrigado pelo espaço também, a gente fazendo o programa aí. Gostei. Juntos aí, beleza? Vou ver se eu consigo economizar um pouquinho. Eu também, na verdade, eu economizo, né? Eu falei, eu sou pão duro, eu economizo. Mas agora eu vou começar a identificar os gastos e renegociar algumas coisas aí. Você começa, Cris, mandando para sextas-feiras a dívida que você tem de queijo. Ah, é. A do... Tá bom? Tá bom, é verdade. Tô devendo, fiquei devendo uns queijos aí pro aqui nosso é uma conversa Lero. de vitrineiros, viu, Cíntia? Ele tá devendo queijo para um sujeito aí da Zona Norte, e o cara tá louco porque ele não leva o queijo, deixa o queijo estragar e não leva o queijo para casa dele. Não pode, é isso aí. Essa daí foi brava. Obrigado, tá, valeu. Obrigado, valeu, pessoal, Cíntia. Obrigado. Tá? Obrigada. Inscreva-se, pessoal, no canal aí, Vitrine do Giba. A gente está com a hashtag 500, que são 500 inscritos no canal. Vamos lá, o Giba vai depois premiar aí o pessoal. Quando chegar em 500, ele vai arrumar um prêmio aí. Nós vamos descolar umas doações. É isso aí. É bem por aí o caminho. Obrigado, Cíntia. Obrigado, valeu, muito pessoal. legal. Obrigada, gente. Boa conversa, Obrigado tá? Mesmo. Então tá aí, ó, o pessoal pode entrar então na Cíntia.finanças, né?
lá na Financas, né? Porque não tem o C cedilha no Instagram, tá? Ó, eu vou mostrar aqui, vamos ver se dá tempo de encerrar. Cris, deixa eu ver se eu consigo, só encerrando, mostrando então o Instagram dela, deixa eu ver se eu consigo aqui, aí a gente já encerra. Deixa eu tentar mostrar aqui, rapidinho, para todo mundo visualizar. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ver se apareceu aí. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Né? Deixa eu acertar aqui a página inicial direitinho, ó. Tá lá, ó. Né? É isso mesmo. Ó, agora aqui inteiro. É isso aí, ó. Cintia.finanças. Finanças. Entra lá no Instagram, tem várias informações e pode entrar em contato com a Cíntia. É isso aí, certo? gente. Obrigada, viu? De nada. A gente que agradece. E até. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.